Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Escola Bíblica Especial. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, agora que a gente está continuando mais um dos estudos no modo missão. E como a gente tem feito ao longo dessa série de estudos, nós lançamos uma enquete no nosso Instagram e muitas pessoas participaram. A gente agradece a sua participação. E se você ainda não participou, entre lá no Instagram Promecistas Brasil para participar junto com a gente das enquetes aqui da Escola Bíblica Especial. O nosso assunto de hoje é uma comunidade alcançada pela graça, uma comunidade que vive no modo missão, prega intensamente a graça de Jesus para a vida das pessoas. E aí nós fizemos a seguinte pergunta: você já ensinou alguém sobre a doutrina da graça? Ficamos felizes em perceber que 63% dos que responderam disseram que sim, 29% disseram que não e 8% disseram que não recorda. A gente ainda perguntou se você acredita ter algum mérito em sua salvação. Penso que a grande maioria das pessoas que respondem no nosso Instagram são promessistas, e isso trouxe uma felicidade maior ainda para a gente, porque 99% disseram que não tem mérito na salvação, o que demonstra um entendimento mais claro da doutrina da graça, e 1% disseram que sim, que tem mérito na sua própria salvação. É sobre esse assunto que vamos falar, sobre a doutrina da graça, sobre o ensino da graça, sobre uma comunidade que se compreende alcançada pela graça de Jesus. E essa é uma comunidade que entende e vive no modo missão. Mas é depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para conversarmos sobre a lição de número 8, uma comunidade alcançada pela graça. Como vimos, a pesquisa fala de 99% dos que responderam ali no Instagram que entendem que a salvação é um mérito da obra de Cristo Jesus para as nossas vidas. Essa compreensão deixa a gente numa postura de humildade, deixa a gente numa postura de compreensão que os pecadores, as pessoas que vivem ao redor de nós que ainda não conhecem a Cristo Jesus, também podem ser alcançados pelo mesmo amor, pela mesma graça e misericórdia que um dia também nos alcançou. Para conversar sobre isso, a gente tem aqui um convidado muito especial, que tem se tornado um convidado, na verdade não é mais um convidado, é uma pessoa da casa aqui, pastor Jeremias, que tem ajudado bastante a gente aqui nessa série de lições, inclusive em outras séries. É um privilégio recebê-lo, pastor Jeremias. Amém. Prazer ter você com a gente hoje aqui. Prazer muito grande, pastor Júnior, você que tem assistido a gente, você que tem dado feedback da nossa lição. Bom saber que você tem acompanhado a Escola Bíblica Especial. Prazer grande voltar aqui para falar desse assunto extremamente glorioso. Gratificante para nós saber que fomos alcançados por esta graça maravilhosa. Portanto, você que tem assistido, compartilhe com outras pessoas, especialmente esse assunto de hoje, deveras importante. É isso aí. Pastor Jeremias, antes da gente entrar nas questões, eu penso que algumas pessoas têm uma compreensão equivocada das Sagradas Escrituras, que o Antigo Testamento é um Deus raivoso, irado, nervoso, com o dedo apontado para castigar. Principalmente no mundo acadêmico, né? Às vezes a gente tem essa leitura daqueles que estudam a Bíblia como literatura. O Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento já é mais amoroso, é aquele que ensina o amor, né? Jesus, né? Então é como se Javé, o Deus do Antigo Testamento, fosse de um jeito duro, pesado, e o do Novo gracioso. Mas ajude aos nossos... Eu sei que quem está nos acompanhando, que ama a leitura das Sagradas Escrituras, com certeza a maioria não tem essa compreensão. Mas às vezes convivem com amigos, com pessoas que têm essa compreensão. Como a gente pode
olhar para as Sagradas Escrituras e entender esse aspecto do amor e da graça de Deus, da própria justiça de Deus, como uma harmonia no Antigo e no Novo Testamento. Amém. Assunto gostoso. Eu mesmo já fui questionado a esse respeito. Alguém dizer para mim, Deus que eu creio não é o mesmo que você crê. Eu falei, como assim? Falou que o Deus que você crê é um Deus que opera com justiça, que faz algo tremendo, que é... Aí eu falei, opa, como assim? Ele falou, o Deus que eu creio é diferente, o Deus que eu creio é salvador de todos os homens. Eu falei, porque você não conseguiu ler o texto por inteiro. Paulo diz assim, nós cremos um Deus que é salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Aí ele falou, mas o que é fiel? Fiel é aquele que obedece à palavra. Nós vamos ver hoje que se voltarmos para a época em questão, em que todas as nações tinham Deus, e era importante saber disso, e alguns desses deuses pedia que se oferecesse até o próprio filho em sacrifício, queimado no fogo. Aí vem Paulo agora trazendo uma notícia diferente de que nós somos salvos pela graça, independente daquilo que fazemos. Era difícil para aquela oportunidade. Para nós hoje é mais fácil entender isso. Mas nós vamos mostrar à luz da Bíblia Sagrada como isso não diverge do Antigo para o Novo Testamento. O Deus era sempre o mesmo quando ele escolheu a Abraão, quando ele escolheu a Moisés, quando ele escolheu a Noé. O legal quando ele escolhe a Moisés e leva Moisés com o povo pelo deserto, antes que o povo entre na terra prometida, às margens do Jordão, Deus faz questão de parar o povo, chama Moisés e diz para ele, conclame todo o povo para que venha. E diga para o povo o seguinte, eu não vos escolhi porque vocês eram mais sábios do que os outros. Eu não vos escolhi porque vocês eram mais numerosos do que os outros. Eu também não vos escolhi porque vocês eram mais bonitos do que os outros. Vocês não eram. Eu vos escolhi porque aprove no meu coração, achou graça em mim de escolher vocês. Então nós vamos trazer isso, que já pairava lá no deserto, pela caminhada até hoje. Deus continua salvando pessoas pelo seu grande amor e misericórdia, através de um processo chamado de graça. Iremos pôr isso à luz, para que você entenda o que é graça. É interessante, você me fez lembrar, porque esse é um exemplo para mim muito marcante no dia que eu compreendi ali os primeiros capítulos de Êxodo até Êxodo 20, quando a gente chega no famoso Êxodo 20, onde Moisés recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a compreensão de que o povo saiu do Egito antes das tábuas da lei. O que tira o povo do Egito foi graça e misericórdia de Deus, escolhendo um povo que ele amava, e naquela noite, por o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, nos batentes, se é que tinha batente, nos umbrais das portas, aquele sangue protegeu as famílias e eles saíram. É óbvio, como a gente vai conversar aqui, que eles são convidados a entrar num relacionamento de intimidade e obediência com o Deus da aliança. Mas Deus se coloca em aliança, em amor, antes. Não é só em João, quando João diz assim para a gente, Deus nos amou antes, quando ainda éramos pecadores. Paulo diz isso, né? Deus nos amou quando a gente ainda era pecador. Deus também amou o povo judeu, o povo hebreu, quando ainda era pecador, e aí os convida a um relacionamento de obediência, de intimidade, de adoração, para ser um povo especial, né? Isso é gostoso. Quando o povo entendeu isso, pôde aproveitar o melhor de Deus. Quando Deus te chama, pode ficar tranquilo. Se Ele chamou você para ir para um certo local, você pode ir na confiança de que Ele irá prover todo o necessário para o seu sustento. E muitas das vezes nós não entendemos. Ou nos aproveitamos dessa oportunidade para fazer o que quisermos. Aí vem o Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele falou, porque nós somos salvos pela graça, nós vamos continuar pecando? Isso. De maneira nenhuma. Nós que já fomos salvos, ou já morremos para o pecado, como é que podemos viver ainda nele? Isso é maravilhoso. Ele diz, nós devemos andar em novidades de vida. E é difícil entender, guardar mandamentos e fazer a vontade de Deus com graça. Isso. Nós vamos trazer nesse estudo de hoje como isso é possível, entendendo o projeto de Deus. Isso se vai através desse questionamento que você fez, dessa enquete, não foi isso? Foi. Nós precisamos entender que nada do que eu faça vai ajudar na minha salvação. A gente vai chegar lá,
Você vai falando, eu vou lembrando, mas eu sei que a gente vai comentar na frente. Esse é o outro lado, quando a pessoa fala, então se é por graça eu não preciso fazer nada, né? Então aí não pode, não é assim. E aí é a falta de compreensão de Romanos, né? Romanos 5, 6, 7, 8. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Olha lá, vamos lá. O verso base dessa nossa lição é o famoso Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus, portanto, é a própria personificação da graça, é o que afirma a primeira questão dessa nossa lição aqui. O que essa afirmação significa, pastor Jeremias? A gente vai responder baseado em Tito 2, verso 11, e nos comentários aqui escritos pelos autores aqui da nossa lição bíblica Modo Missão. Jesus é a personificação da graça. Explica isso para a gente, pastor. Amém. Então vamos entender, nós estamos estudando essas cartas pastorais, não é isso? Começamos lá com 1 Timóteo, não foi isso? E entre a primeira e a segunda, Paulo escreve essa carta a Tito, que também era um seu auxiliar, que ele deixou na ilha de Creta para firmar algumas igrejas. E agora Paulo escreve a ele e diz, ora, a graça de Deus se revelou agora na pessoa de Jesus Cristo. Todo mundo já ouvia ou já tinha ouvido falar a respeito dessa graça. Mas a manifestação clara dela se deu em Cristo, quando ele vem e proclama ao povo de que ele é essa graça de Deus. E quem viesse a ele, com certeza alcançaria o Pai, porque ele era o caminho que levaria ao Pai. Quando ele personifica isso aqui, ele diz, mas a graça de Deus se manifestou salvadora. Olha, além dela se manifestar, nós vamos questionar aqui no segundo parágrafo dessa lição, como é que se manifesta trazendo salvação a todos. Isso. Não importa a nação, é maravilhoso isso. Porque outrora tinha um Deus de cada nação. E para você alcançar um benefício, você tinha que ser fiel ao Deus daquela nação. E vem agora um pregador chamado Tito anunciando isso lá numa ilha, não é isso? Isso, em Creta. Em Creta, onde havia um pessoal que já tinha uma crença anterior, diferente dessa, dizendo, eu trago algo diferente, alguém que se manifestou na forma de graça salvadora, de sorte que, se você o aceitar, será salvo. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, diz aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Não é aquele que queimar o seu filho, não é aquele que fizer jejum de 200 dias, nada disso. Mas só que aí ele diz o seguinte, mas como vão ouvir aqueles que não creram? Ou desculpa, como vão crer aqueles que não ouviram? Mas como vão ouvir se não há quem pregue? Sim. Mas como vão pregar se não for enviado? Paulo deixa Tito para que esse pregue, pregando ele o pessoal possa ouvir, ouvindo eles possam crer, crendo eles possam invocar, invocando eles vão ser salvos. E é isso que nós vamos fazer. Jesus Cristo é, de fato, essa graça manifestada, porque o termo aqui, fazer manifestar, é se revelar com intensidade ao povo, de sorte que o povo pudesse ver. Isso. É por isso que algumas igrejas hoje têm o costume de, num determinado culto, te dar algo para que você leve, algo físico, para que você apalpe, porque algumas pessoas só creem quando eles conseguem ver de fato. Sim. E Jesus foi essa graça revelada, e quando alguns olharam para ele, perceberam que de fato o próprio Deus se revelando de maneira clara, entregando a si mesmo por outras pessoas, começaram a fazer uma análise da vida dele. Perceberam que ele estava sendo morto e entregue não era por seus pecados, era para a salvação de outras pessoas. É incrível perceber essa compreensão. Aí sim, talvez aí sim a gente poderia perceber que isso está mais claro a partir de Jesus e no Novo Testamento, porque Paulo é quem talvez vai melhor traduzir isso quando ele lá na carta aos Efésios vai dizer assim, eu vou explicar para vocês como eu compreendo o mistério revelado, que os profetas, não foi revelado aos profetas, não, mas foi revelado a nós, né? Ele fala esteve assim, oculto ao longo dos tempos. Esteve oculto ao longo dos tempos, mas agora revelado nos nossos dias. E Paulo, melhor do que ninguém, ele era um ferrenho legalista, defensor da lei. Aquele que matava, porque se você fugisse, um tiozinho da lei, né? Um J, uma vírgula. Agora Deus chama ele e através da fala de Jesus no meio do caminho indo para Damasco, falou, eu vou fazer de você algo tremendo. Olha que maravilhoso isso.
E o Paulo dá um testemunho diante de algumas autoridades com um ênfase tão grande que as pessoas passam a crer no que ele estava a falar. E ele disse, olha, se eu mudei dessa maneira é porque eu consegui enxergar essa graça que esteve oculta ao longo dos anos. Ele se chama o maior pecador, né? Dos quais eu sou o principal, ele fala. Principal. Esses dias eu ia fazer um sermão, eu estava até escrevendo, e a minha mensagem era qual foi o pior homem de todos os tempos. E aí você começa a relatar. O Paulo disse, olha, Jesus veio para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Aí você vai falar, mas ele não era. Mas é verdade, o principal hoje sou eu, sou você. Exatamente. E é por isso que Jesus continua olhando com graça para todos nós. E a Bíblia diz que a vontade dele é que ninguém se perca. Mesmo você que está ouvindo agora aí, a vontade do Senhor Jesus é que você não se perca, é que você venha ao conhecimento dessa graça maravilhosa. E o dia que você entender essa graça, você vai fazer como um Martinho Lutero. Ele disse, não pode ser verdade que se alguém leu a carta aos Romanos não ser salvo. Chegou a ponto de dizer isso. Então você precisa ler essas cartas. Exatamente. Eu não sei se você já recebeu alguma carta. Se você recebeu uma carta, subentende que você tenha mais que 30. É. Mas quando a gente recebia uma carta, ninguém lia as primeiras frases da carta e fechava ela e botava na gaveta. Não. Eu não sei se você pegou essa carta de Tito e só leu um versículo dela. Não faça isso, lê ela por inteira. Você vai ver que há belezas infundáveis nessa carta. Exatamente. Esse Paulo, e aí você que está acompanhando a gente, esse é o modo missão. Essa percepção de Paulo, quando ele compreende como abre a mente dele, quando ele compreende assim, esse mistério mostrou para mim, Jesus mostrou que ele veio para todas as pessoas, gentios e judeus, ele quer fazer uma única família, o muro de inimizade foi derrubado. Essa percepção, quando a igreja entra no modo missão e tem essa percepção que ela está ali, naquela comunidade, naquela cidade, naquele bairro, para ser esse farol, essa luz do evangelho, para aquelas pessoas que moram ali, para aquelas pessoas que vivem ali, que às vezes têm uma vida desregrada, que não têm uma vida como nós, que frequentamos a igreja há muito tempo, temos. Mas é como diz o pastor Jeremias, leia a carta toda de Tito. Capítulo 3, eu estava pregando sobre isso, esse sábado agora eu preguei sobre o capítulo 3. Ele fala assim, não caluniem a ninguém. Maravilhoso. Tratem todos com amor, sejam compassivos, porque isso é um testemunho do Evangelho. E aí ele fala, lembrem-se que nós um dia fomos assim, fizemos isso, éramos detestáveis, odiados. Mais a graça, mais o amor de Jesus, o lavar regenerador do Espírito alcançou. Paulo tem essa compreensão. Então, essa é a igreja, do ponto de vista dessa lição, essa é a igreja no modo missão, que tem uma compreensão que, assim, nós temos o privilégio de estarmos ali, mas o privilégio, tem uma frase do George Whitefield que eu acho muito interessante. Ele falava quando via lá em Londres os mendigos, as pessoas pela rua, ele fala assim, era para eu estar ali se não fosse a graça do Senhor. Agora imagine essa graça sendo transmitida por um camarada que não era judeu. Tito era grego. Você vê, aí o valor se torna maior ainda. Porque senão você fala, ele está falando por causa da nação dele, descendente dele. Eu falo, não, estou falando porque a graça de Jesus Cristo se manifestou salvador a todos os homens. Quando ele fala todos aqui, isso abrange eu e você hoje aqui. Ele é abrangente. Muito bem, vamos dar o segundo passo agora, porque não termina no verso 11, vai para o verso 12, né? A gente tem que fazer a leitura equilibrada aqui. A graça não apenas nos salva do pecado, mas nos educa a viver no mundo. Quais os dois objetivos dessa instrução que a gente encontra ali em Tito 2:12? O texto diz assim, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Pastor Jeremias, então, salvo pela graça, não precisa fazer mais nada. Um dos sermão que eu estava pregando esses dias era o seguinte, uma vez salvos para sempre? Com certeza não. Mas o apóstolo Paulo chegou falando, mas nós que já estamos salvos, quando ele dizia esse texto, diz, nós estamos salvos da ira do pecado. Dessa nós estamos salvos. Mas a nossa salvação, a Bíblia diz que a vida do crente deve ser como a luz da aurora que vai brilhando. E quando ele vem aqui, diz que essa graça nos ensina a renunciar, ou seja, a deixar de fazer aquilo que era ímpio, a impiedade.
Nós sabemos o que é certo e errado. Você que nunca foi a uma igreja, se perguntar algo certo para você, você sabe o que é e o que é errado também. E agora, como salvos de Cristo, ou seja, como cristãos ou aqueles que levam o nome de Cristo, o nosso cuidado deve ser maior quanto a esses afazeres. Deixar de fazer aquilo que era errado, aquilo que é considerado impiedade, deixar as paixões mundanas, porque de vez em quando nós temos paixões e essas paixões não são cristãs, são mundanas, e eu, como você, devemos deixar de fazer tais coisas. Paulo disse assim, vocês vão deixar de fazer isso, quando vocês deixarem de fazer, as pessoas vão ver algo diferente em você. O nome de Cristo vai ser glorificado. O próprio Cristo disse, para que os homens vejam em vocês uma boa obra. Tem algumas pessoas que falam, rapaz, ele não é crente não, mas pensa num camarada honesto. Ou seja, para ser honesto precisa ser crente? Não necessariamente. Sim. Precisa ser alguém inteirado do que é certo e do que é errado. Mas além disso, diz que essa graça nos convida a viver de 3 maneiras. Sensata é para comigo mesmo. Você vivendo sensato é para contigo mesmo. Quer dizer, sensato, cuidando da sua saúde, fazendo o que é certo, guardando um pouquinho, gastando menos do que você ganha, isso é uma maneira sensata. De viver. De viver, lógico. Mas além disso, diz que você tem que viver uma vida justa. Opa, aí já não é mais para comigo, é para com o próximo. Legal. A Bíblia diz que se você assumir um compromisso, você tem que honrar o seu compromisso. A Bíblia diz que, lá no Salmo de número 15, aquele que quer ser um cidadão do céu, ainda que jure com um dano seu, ele não muda. Ainda você tomou um empréstimo, não é isso? Já fez? Não sei se você já fez um empréstimo. Quando você está endividado, um juro de 2,5% ao mês parece nada. Mas quando você vai pagá-lo, ele é ligeiramente alto, porque se você comparar com os rendimentos da poupança, você vai perceber que eles são várias vezes maior do que o rendimento da poupança. Aí você vai dizer, não, agora eu não vou pagar mais não, porque o juro era alto. A Bíblia diz que você deve viver de maneira justa, se assumir o compromisso. Você tem que honrar esses compromissos. E além disso, você tem que ter uma vida piedosa. Opa, a piedade aqui está falando a respeito com o Pai. Então, 3 maneiras, para comigo mesmo, para com o meu irmão e para com Deus. Muito bom. A Bíblia diz que tem algumas pessoas que têm um costume de votar algo para Deus. Fala, se Deus me abençoar dessa maneira, eu vou cumprir, vou fazer uma promessa. Eu não sei qual que é a sua promessa, o seu voto que você fez. O sábio Salomão diz que é melhor não votar do que votando não pagar. Deus não pediu nada em troca para você. Se você está feliz com Deus, se alegre na presença dele. Não necessariamente você precisa fazer esse voto. Agora, se você fez, você tem que cumprir esse seu voto, porque isso é compromisso para com Deus. Amém. Para que você está aí em casa acompanhando a gente, essa educação a palavra ali é um pedagogo. Ela vai... Hoje a gente vê o pedagogo do ponto de vista de um professor, né? Sim. Estou aqui diante de um professor, você que acompanha a Escola Bíblica Especial sabe, pastor Jeremias, além dos dons pastorais, também é um mestre. Mas o pedagogo, nessa cultura e nesse tempo, é aquele que anda do lado, pega a criança pela mão e a conduz pelo caminho, vai ensinar, obviamente, o ensino, vamos pensar assim, racional, mas vai conduzi-lo até que ele possa se guiar de forma madura. Opa, então, nesse sentido, para que você não tenha compreensão errada. Então hoje eu fechei alguém no trânsito, não estou salvo. Aí amanhã eu não fechei alguém no trânsito, estou salvo. Hoje eu tive uma pequena discussão com a minha esposa, não estou salvo. Se Jesus voltar hoje, eu não vou para o céu. Oh, Deus. A pedagogia não funciona assim. A pedagogia ela tem o processo do amadurecimento. É óbvio, quem é alcançado pela graça, fechou alguém no trânsito hoje, a própria ação do Espírito no coração é aquela que vai dizer, você não pode, você não deveria agir assim. Esse não é um testemunho de um cristão. E aí você vai sendo transformado pela graça, pelo agir do Espírito, pela palavra de Deus. E isso vai fazer aquilo que Paulo chama de desenvolver a sua salvação. Amém. Então é óbvio, se ficar no caminho da impiedade, da paixão mundana, é sinal de que a graça não está sendo pedagogo.
né, pastor? Não entendeu. Não entendeu a ação da graça. Não vai fazer como aquele garoto que foi pegar a caixa de giz da professora e deixou cair ao chão. A professora falou, por gentileza, coloque todos os giz de volta na caixa. Ele colocou todos e deixou um do lado de fora. E a professora disse, por que você não colocou todos? Ele falou, porque não cabeu. A professora falou, tá bom, espera aqui. Pegou uma folha, uma caneta e disse para ele, você vai escrever 100 vezes o verbo caber no pretérito indicativo. E ele começou, coube, chegou lá embaixo, ele pôs uma observação. Só escrevi 90 porque não cabeu as 100. Tem pessoas que são dessa maneira, né? Nem a repetição não vai aprender. Paulo chegou ao ponto de dizer, tem algumas dessas pessoas que já estão no tempo de ser mestre, mas continua nos primeiros rudimentos. Você não, irmão, você está sendo inteirado. Quando Paulo escreve a Timóteo, falou, você é diferente, você fosse instruído, não foi isso? Porque você teve alguém lá em casa que te instruiu, sua mãe Lloyd, sua avó Eunice, você está apto no evangelho que te faz sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Amém. Então, irmão, você também já está no tempo de ser mestre, portanto, se porte como tal aí, entendendo a graça salvadora de Deus. Exatamente, a gente vai amadurecendo dia após dia, de fé em fé, aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Sim. O capítulo, a pergunta de número 3, ela vai dizer assim, qual o propósito da graça? De que maneira os crentes, aqueles que creem em Cristo Jesus, alcançados pela graça, deveriam praticar as boas obras em relação às autoridades e aos concidadãos de Creta? Eu até já citei aqui parte do texto de Tito 3, né? Sim. Mas vamos ampliar aqui essa percepção. Qual é tanto o propósito como a ação da graça na boa obra, na maneira, no estilo de vida do crente, daquela pessoa que é seguidora de Jesus e compreende a obra que Jesus tem feito na sua vida? Paulo dá uma recomendação brilhante, não só para aquela época, mas para a nossa também, né? Como é que você se deve portar? Não só dentro da igreja, lá no trabalho, com os seus vizinhos, no dia a dia. E ele dá algumas recomendações claras. Ele diz assim, primeiro passo, você não deve caluniar ninguém, você deve ter uma vida sábia, evitando brigas, não é isso? Obedecendo lá os patrões. Eu não sei se você tem uma empresa própria, se você presta serviço a outras, ou se você for um empregado, não importa a função que você faça, você vai fazer isso de maneira diferente das outras pessoas. Um dia um aluno chegou e perguntou para mim, professor, o senhor ganha mais do que as outras pessoas, os outros professores? Pergunta. E eu automaticamente falei, ganha. Eu falei, eu sabia, porque sua aula é diferente. Mas, na verdade, o valor era o mesmo. Eu falei que ganhava mais, também não estava mentindo, porque tinha a bênção de Deus. E quando você tem a bênção de Deus, você é mais ou melhor remunerado do que as outras pessoas. E a Bíblia diz que você tem que fazer isso de maneira como se estivesse fazendo a Deus e não aos homens, obedecendo às autoridades, porque Deus procura para si um povo seu zeloso, especial e de boas obras. Muitas das vezes eu sou até zeloso, procuro ser e quero ser especial, mas não tenho as boas obras. Quando eu tenho as boas obras, alguém que não gosta de um cristão, outrora dizia crente, né? Hoje mudou o nome, né? Evangélico cristão, fala, não gosto de crente, mas se um dia eu for crente, eu quero ser da igreja daquele cara, porque o cara é honesto, né? Gente boa, trata as pessoas de uma maneira salutar. Então, meu irmão, você que leva o nome do Senhor Jesus, lembre-se que você está cercado por uma grande nuvem de pessoas que a Bíblia chama de testemunha, mas em alguns casos vão te acusar se você portar de maneira diferente. Então, portanto, procure se apresentar como um varão aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Esse texto também aponta muito seriamente, você que está acompanhando o estudo, que vai levar esse estudo para a sua igreja local, na escola bíblica, esse aspecto do modo missão. Esse texto aqui de Paulo em Tito capítulo 3 e em Romanos capítulo 13, perceba que o apontamento, assim como a graça alcança todos os homens, esse estilo de vida é vivido diante de todos os homens, isso é, dos não cristãos. É importante, porque às vezes a gente vive dessa forma diante dos cristãos e a gente
não estabelece essa harmonia, essa amabilidade, essa capacidade de ser esse tipo de pessoa aqui que Paulo fala, né? Amáveis, pacíficos, mansos com todos os homens. Então, esse também é o modo missão, uma comunidade alcançada pela graça. Ela está no modo missão e isso se demonstra no nosso estilo de vida diante dos nossos vizinhos, das pessoas que trabalhamos. E Paulo chega ao ponto de dizer o seguinte: outrora nós agíamos dessa forma. Isso. Como você se converteu? Tem um sermão que preguei esse dia, o tema dele é: a conversão te transformou? Te transformou? Tem algumas pessoas que não foram transformadas ainda. Embora tenha estado um certo tempo na igreja, faz igual Pedro, lembra disso? Andando 3 anos e meio com o próprio Cristo. No dia da prisão de Cristo, ele saca de uma espada, não é isso? Sim. Ou seja, ele continuava andando armado. Tem irmãos crentes dentro da igreja que estão armados. Você pisa no pé dele, ele atira em você. Atira. Ele falou: pastor, mas eu estou sem revólver. Você não precisa ter revólver para atirar em alguém. Você não precisa ter uma arma branca para esfaquear alguém, não é isso? As palavras com que você diz. Agora tem outras que faz como o Paulo aqui, né? No primeiro dia, ele ficou cego, sem ver. Lembra disso? Pelo encontro com o Senhor Jesus? Sim. Vai lá a Damasco, não é isso? O próprio Deus manda alguém orar por ele. Diz que quando orou e o Ananias coloca a mão sobre a sua cabeça e falou: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho foi quem me enviou, não é isso? Para que eu ore por você, para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha isso aqui. De repente, irmão, você já está vendo, mas ainda não está cheio do Espírito Santo. Quando você se encher do Espírito Santo, sua vida vai ser diferente. As pessoas que te cercam vão perceber a beleza da graça na sua vida. Aí, pastor, eu acho que esse é o fator importante, essa percepção do enchimento do Espírito e do propósito da graça, porque é um privilégio, como já falamos aqui algumas vezes, servir ao Senhor, conhecer ao Senhor, quando a gente é sensato, justo e piedoso. Achei muito interessante a sua análise dessas 3 palavras aqui, tem uma relação para conosco, para com o próximo e para com Deus. Isso é um privilégio. Só que na graça, eu percebo que esse privilégio não me torna uma pessoa exclusiva, mas sim desejoso de que outras pessoas que vivem fora dessa graça conheçam e se apropriem dela também, sejam alcançados por essa graça. Porque senão a gente cometeria o erro que o povo de Israel por vezes cometeu, se sente especial, que nunca nada vai acontecer com eles porque eles são a menina dos olhos de Deus. E aí eles não conseguem ser nem sensatos, muito menos justos e piedosos, né? Os sacrifícios deles já não são mais aceitos, os profetas dizem: olha, o que vocês fazem já não chega mais ao céu faz tempo, as músicas de vocês, Deus não se agrada mais, porque eles se tornaram exclusivistas. E aí isso gera orgulho, e o orgulho gera hipocrisia. Mas essa humildade de reconhecer que um dia a gente já foi assim, e que é a graça que nos alcança e nos educa, ela também convida as outras pessoas a participarem dessa graça. Quando nós agimos desta maneira, nós pregamos mesmo de boca fechada. Ou seja, as pessoas conseguem perceber as suas atitudes e isso glorifica a Deus. E Paulo era bem claro: se alguém estiver necessitado de alguma coisa, você não espera que isso chegue aos seus ouvidos. Aquele que teme ao Senhor, ou seja, aqueles que já foram alcançados pela graça, têm o prazer de estar ajudando outras pessoas. E é isso que a igreja em modo missão procura. Pessoas que agem dessa maneira vão embelezar e fazer com que essa igreja cresça. É isso aí. Bom, vamos lá. A gente está com o nosso tempo avançando aqui, a conversa está boa, tenho certeza que você está em casa acompanhando a gente, mas a gente chega aqui na pergunta de número 4. Divisão e ensinamentos falsos adoecem igrejas saudáveis. Em relação aos falsos mestres, qual deveria ser a postura da igreja diante do ensino da graça? Como é que Paulo instrui Tito em relação a isso, pastor Jeremias? Mas o Paulo era bom demais, né? Eu gosto do Paulo aqui porque em alguns momentos ele é muito claro no que ele pensa e no que ele entende de graça. E ele disse: pessoas que agem como falsos mestres devem ser advertidas. Aí ele chamou Timóteo e falou: você vai advertir uma
2 vezes, mas depois se afasta. Porque tem pessoas que precisam ser advertidas todas as vezes. E nós, como servo do Senhor, precisamos entender. Ele diz, evite falatórios, conversas tolas, daquela que não leva a lugar algum, não é isso? Tem pessoas que ficam brigando por pequenas coisas. Isso. Na igreja tem essas também. Tem. Toda igreja tem um camarada chato. É possível que na sua aí não tem. Tu dizes, pastor Jeremias. O ruim, quando esse cara chato sou eu. E de vez em quando sou eu. Já aconteceu contigo isso? E o irmão te cumprimenta e fala, pastor, só pela graça, eu estou aqui porque Deus tem me dado esse privilégio de entender a graça, senão já teria saído por tua causa. Meu Deus do céu, quando você entender isso, você vai mudar, irmão, você vai ser diferente. E o Paulo disse aqui ao Tito o seguinte, você vai atuar como gente boa, tratando essas pessoas muito bem, mas não sempre. Tem pessoas que precisam de repreensão. Isso. E você também, irmão, o dia que você fez a sua profissão de fé, eu lembro que você ergueu a mão e o pastor que estava a te batizar falou, meu irmão, você aceita as repreensões que vierem, se possíveis for? Você disse, aceito, lógico. Ninguém vai te repreender se você está correto. A Bíblia chega ao ponto de dizer, para aqueles que são bons, contra esses não há lei. Não há lei que impede você ser bom. E era isso que nós precisamos entender nessa igreja aqui, nessas divisões de ensinamentos, o que estava a ensinar errados. E tem algumas pessoas que têm uma visão de uma coisa e ele faz disso uma lei. São coisinhas simples lá do dia a dia. Isso. E ele chega, você já foi confrontado com um pastor? Falou, pastor Júnior, eu não gosto de tal coisa que está acontecendo aqui na igreja. Irmão, mas você não gosta ou é pecado? Não, eu que não gosto. Então, meu gosto não está acima do que a Bíblia diz como certo ou errado. Tá certo, meu irmão? Então, você, de vez em quando, que tem uma afeição por um rito, por um ritual, por uma maneira com que o culto começava ou terminava, mude a sua atitude. Nós temos que ver o crescimento da igreja. Uma igreja em modo missão, percebe-se a afeição das pessoas que se achegam a elas. Isso. Quando essas pessoas estão felizes, é porque conseguiram ver parte da graça de Deus nesse lugar. Muito bem, Paulo tem essa preocupação aqui no final do capítulo 3, né? Ele está tão defendendo a graça, essa vida de testemunho da graça de Deus e por meio de boas obras, né? Sempre a ideia de Êxodo 18, 19, 20 continua aqui no Novo Testamento, né? A gente é alcançado pela graça e é chamado para uma vida de intimidade, de obediência, de viver aliança. Paulo chegou ao ponto de dizer que amor e verdade caminham juntos. Isso. Você vai amar, mas ao mesmo tempo você não vai deixar de falar a verdade. Pastor, então o senhor está querendo dizer que mandamentos não valem mais nada? Eu tenho certeza que você está esperando eu tocar nisso. Outro dia o irmão falou, ficou bravo. Eu falei, irmão, vou ficar bravo, pastor. Irmão, se você está aguardando o mandamento para ser salvo, você está perdido. Quem te salva é a graça. Amém. Glória Amém. a Deus. Mas os salvos pela graça têm prazer na lei do Senhor. Exatamente. Isso é maravilhoso. Exatamente. É isso que Paulo estava querendo mostrar a Timóteo. E mostrar nesse caso específico aqui também a Tito. Falou, mostre e fale para essas igrejas que os salvos pela graça são felizes na presença de Deus a ponto de serem diferentes das demais pessoas. É isso aí. Mas imagine que um camarada que vem para uma igreja ou comumente frequenta uma igreja, ele vem com alegria. E quando alguém pergunta se você é salvo, você tem prazer em dizer que sim. Fala, mas como é, pastor? Não, já fui salvo pela graça. E se eu me manter na graça, a salvação me acompanha. O que pode perder a salvação é a sua atitude. Isso. Tem pessoas preocupadas com a salvação de outras pessoas. Isso. Você não vai fazer isso. Eu estava num programa de rádio nosso aqui em Campinas, logo após o nosso programa tinha um programa da faculdade Bethesda. E quem estava a fazer o pronunciamento desse dia era o pastor César Cavalcante. E ele tinha um programa dele e dizia, pergunta que o pastor responde. E eu saí do programa, acabei de apresentar o nosso, vinha ouvindo ele pelo caminho, e uma pessoa liga no programa e diz, pastor César, eu tenho uma pergunta. Ele falou, pode dizer, Salomão foi salvo? Pensa no homem que ficou bravo. Falei, minha irmã, eu vou falar para a senhora uma coisa. Eu tenho certeza de 2 salvações apenas. A primeira do ladrão na cruz. Que Jesus disse para ele, na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. A outra, irmã, é a minha. Cuida da senhora, você fica preocupado com a salvação de outras pessoas. Você também, meu irmão, se preocupa com a sua. Se você entender isso, com certeza você entendeu os escritos dessa carta que nós estamos estudando. Porque a graça de Deus se mostrou salvadora.
A todos os homens. Inclusive a nós. E aí essa igreja em modo missão é convidada a evitar essas discussões desnecessárias, principalmente diante dessas pessoas que estão chegando, que elas é que não... Às vezes não sabem nem quem é Salomão direito, né? Vai ficar por que estão discutindo a salvação do Salomão, né? Então, assim, às vezes a gente entra em umas discussões desnecessárias que não produzem frutos de arrependimento, não produzem transformação. Só demonstra, assim, uma discussão tola. Paulo usa essa expressão, né? Controvérsia tola. A gente é chamado, na igreja em modo missão, a evitar essa postura na igreja. Muito bem, pastor. Chegamos ao final aqui do estudo. Compromissos para hoje. Eu vou falar aqui os dois e eu queria deixar para os seus comentários finais sobre essas duas aplicações, também para a sua fala final aí para os nossos pessoal que assiste a gente, acompanha a Escola Bíblica Especial e também para a oração. Uma igreja no modo missão ensina a doutrina da graça. Uma igreja no modo missão, ela vai apresentar a graça de Deus e a importância da graça de Deus no desenvolvimento da vida do cristão. E uma igreja no modo missão vive o propósito da graça. O estilo de vida dela, as boas obras dela apontam para o propósito da graça, que é salvar mais e mais pessoas serem alcançadas por essa mesma graça. Queria te ouvir sobre esses dois temas, desde já te agradecendo aqui, pastor Jeremias, mais uma vez pela sua ajuda, preciosa ajuda, e as suas palavras aí para os nossos pessoal que está assistindo a gente. Uma igreja em modo missão deve, de fato, ensinar a doutrina da graça. Só que não adianta nada você ensinar se você não viver. As pessoas que estão a te ouvir sabem se de fato a sua vida condiz com o que você fala. E se isso não for verdade, você perdeu o tempo em estar a falar. E nós precisamos, de fato, ensinar que Jesus continua salvando homens e pessoas, mulheres, jovens e crianças em todos os tempos. Mas você vai dizer, pastor, você acha que eu tenho solução para a minha vida? Você acha que tem esperança para... Tem esperança para ti, pode ficar tranquilo. Lembra da palavra lá no Antigo Testamento, quando você falou assim, o Antigo Testamento tem alguma razão com o Novo, diz assim, há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda que envelheça o seu tronco no pó. Olha que maravilha. Diz que ao cheiro das águas ela brota, não precisa nem chover. Meu irmão, se você ouvir falar de Cristo e erguer a tua mão, você vai ser salvo. Deus te dá essa oportunidade hoje. Mas depois de salvo, você precisa viver essa graça. Deu para entender? Aí voltamos para que vocês outros estavam bravos para dizer, será que o pastor não vai dizer que nós precisamos ter uma vida digna? Sim, eu e você que já fomos salvos, temos alegria de vir agora perante o Senhor Jesus e dizer, Senhor, entrego a minha vida a Ti, faça delas o que quiseres. Isso é viver uma igreja em modo missão, tendo a vida à disposição do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai salvar muitas outras pessoas, não através de mim, pastor Jeremias, nem através do pastor Júnior, ele vai usar você que está aí. Tem algumas pessoas lá do seu trabalho, lá na escola onde você estuda, que só você tem contato com ela. E você tem a oportunidade de falar para ela que o Senhor Jesus continua salvando. Ele fala, mas qual a razão e o que há de melhor em ser salvo por Jesus Cristo? Ser salvo por Jesus te dar hoje uma certeza, uma alegria grande no coração em viver nessa terra e uma esperança de viver uma vida mais adiante, que a Bíblia promete para aqueles que são salvos, de ter essa oportunidade de viver com Cristo. Muito bem, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Ore, por favor, para a gente encerrar esse estudo. Amém. Nós vamos estar orando, meu irmão, por você. Essa escola bíblica tem sido bênção na minha vida, tenho certeza, pastor, tem sido bênção na sua, e eu quero que seja bênção na sua também, que tem partilhado. E essa é a nossa oração. Deus maravilhoso e grande, eu te louvo porque a tua graça me alcançou. Como poderia eu, em minha pequenez, entender esse processo salvífico oferecido por Deus na pessoa de Jesus Cristo? Mas o Espírito Santo tem nos revelado esta graça e nós temos vivido nela, Senhor. E esse meu irmão e essa minha irmã que está a ouvir comigo, esteja na vida dele, atuando poderosamente, Deus, dando graça, dando unção, abrindo os olhos, abrindo a mente dele para compreender a excelência da graça do Senhor Jesus. Dê a ele oportunidade de ministrar a outras pessoas e que essas pessoas também sejam alcançadas, porque este é o teu prazer,
que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento do Evangelho. Portanto, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e agradecido dizemos, muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor Jeremias, mais uma vez. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Eu queria deixar aqui um dos perfis aqui, o perfil da Jane de Paula Xavier, respondeu: para você, como vive uma pessoa salva pela graça? Eu achei muito interessante a resposta dela para terminarmos esse estudo aqui. A pessoa salva pela graça vive em novidade de vida, amando a Deus e o servindo com alegria. Amém. É isso. Obrigado, irmã Jane, por esse comentário. Boa semana para você, bons estudos da Palavra de Deus para você e até a próxima semana aqui na Escola Bíblica Especial. Deus te abençoe.